Que o Espírito Santo conduza a reflexão nesse momento, que a sua palavra encontre lugar no seu coração, na sua alma, e que o seu coração creia nestas palavras e em Cristo para todo sempre. Amém. Final de semana especial, um dia para pensarmos na mulher, numa mãe, homem e mulher, assim fomos criados pelo nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Homem e mulher, e ponto final. Não existe uma terceira opção, não existe nada mais além disso, feito, pensado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Assim Ele nos fez. Somos pensados, somos moldados, somos amados pelo único Deus que está no céu. Somos feitos pelas únicas mãos que têm todo o poder. Vocês já pensaram quão grandioso é isso? Não são mãos pecadoras, não são mãos falhas, são mãos santas, mãos de poder, feitos por elas. Vocês já pensaram que grande presente nós temos na vida? O privilégio de ser tocado já por essas mãos, pensados pelo ser Todo-Poderoso, amado por um coração de onde só procede amor. Mãos que governam céus e terra, mãos que governam as coisas visíveis e as invisíveis. Você já pensou que bela criatura você é? Pensado por esse Deus? Para cada sexo, homem e mulher, macho e fêmea, Ele deu um dom especial. A ambos deu um dom de juntos poderem gerar uma vida. Que privilégio ser participante dessa criação, colaborador com essa criação de Deus, juntos gerar vida, de sentirem o que de fato é o amor verdadeiro, sentir no coração de fato o que é ter o amor verdadeiro no seu coração por um ser gerado de você, seja homem e mulher. Amar sem interesse e cuidar da melhor maneira. Não sei por que essa discussão, desculpa o termo idiota, de saber quem vale mais na sociedade ou diante de Deus. Vocês já pararam para pensar que essa é uma discussão que não leva a nada? Não leva a lugar nenhum? Que se dá círculos, se fica discutindo poderes, mas na verdade o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. E os dois juntos poderem gerar uma vida. Por que essa discussão? Já observaram como os muçulmanos tratam as suas mulheres como se fossem panos de chão? Não passam de um ser criado de qualquer jeito, só para servir ao homem, e que precisa andar no cabresto do homem? É esse regime e povo que ficam apoiando e trazendo para o Brasil. E infelizmente, eles vêm para perseguir, matar e destruir.
Regime que muitas mulheres no Brasil estão apoiando. Parece que não estão vendo que o sexo feminino, em outros lugares onde eles governam, estão comendo a sobra. Estão sendo pano de chão. Deus deu à mulher o dom. Deus deu a ti, mulher, o dom de carregar no seu ventre uma vida. De gerar uma vida. Ao mesmo tempo, lhe deu a oportunidade de ensinar, orar, sorrir, chorar, sofrer e aprender que Deus lhe dá a sabedoria de crescerem e de amadurecerem como filhos de Deus. Dá o poder e a oportunidade de crescer com o seu filho, de saber como lidar com um ser humano. Nesse dia, para esse momento, eu trago as palavras de João 19, 25 a 27, 3 versículos, e falar sobre eles. Talvez vocês vão se assustar quando eu ler, mas é esse texto mesmo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos pensar um pouquinho em alguns personagens, só 3. Só 3 desse texto. E vamos pensar e olhar com carinho para cada um deles. Vamos falar sobre Maria primeiro. O amor de mãe vai além da nossa compreensão. Muitas vezes não compreendemos o amor de uma mãe pelo seu filho, os seus filhos. Algumas coisas sobre ela. Aceitou ser a mãe do Salvador mesmo sem ter a noção de tudo o que significava isto na vida dela. Quando o anjo a visitou, falou do plano de Deus, para ela. Ela simplesmente disse: aqui está a sua serva. Ela aceitou a missão sem pensar no que poderia acontecer. Sem pensar o que aconteceria com José, ela e a sociedade, ela e Jesus. Não pensou. Ela simplesmente disse: eis aqui a tua serva. Ela aceitou e Deus cuidou dela de uma maneira especial. Uma mãe que não sabia certo como agir com Jesus. Ela não sabia como agir. Em muitas ocasiões, no primeiro milagre de Jesus, ela chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. Calma, mulher, ainda não é hora. Ela só sabia que a missão dele era de salvar a humanidade. E isso foi dito para ela quando o anjo se encontrou com ela. Ele vem para salvar a humanidade. Mas ela não sabia como, ela não sabia quando, e o preço que ela ia pagar por aceitar ser a mãe de Jesus. Que preço eu vou ter que pagar por ser a mãe?
Ela apenas observava as ações e as guardava no coração. O texto diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Veja que forte. Jesus na cruz, e junto à cruz ela ficou. Uma mãe que, quando vê o filho sendo acusado injustamente, não podia fazer nada, a não ser olhar, sofrer aqui dentro, chorar. Mas ela acompanhou o filho dela. Ela não abriu mão de estar com Jesus. Quando apanhava, via descer cada chicotada no lombo do seu filho, cortando-lhe a pele, ele sentindo aquela dor, talvez ela sentindo pela emoção a dor de cada pancada, observava, não podia fazer nada, mas ela acompanhou Jesus. Quando pregado na cruz, lá estava ela. Olhava para o seu filho. Queria muito tirá-lo de lá, mas ela não podia. Ela não podia por dois motivos. Ela sabia que a missão dele era salvar, ela só estava descobrindo de que jeito. Do jeito mais cruel, mais desumano que poderia existir naquela época. Pregado na cruz. Contemplava o seu filho, o sangue descendo, seu filho gemendo, seu filho dizendo: estou com sede. Mas ela não podia fazer nada. Segundo, ela não tirou Jesus de lá porque ela sabia que eles eram a minoria. Ela era muito fraca. O que ela ia fazer contra um exército de guardas? O que ela podia fazer para tirar o seu filho de lá? Ou os discípulos, ela sabia que eram muito poucos para enfrentar todo um exército para tirar Jesus da cruz. Mas como diz o texto, e junto à cruz estava a mãe de Jesus. Ela permaneceu ali. Mesmo na dor, no choro, no sofrimento, ela permaneceu junto à cruz. Vamos pensar em Jesus como filho agora. Um filho que, olhando para sua mãe ali, chorando, clamando para que acabasse logo, não podendo fazer nada, que certamente se ela tentasse, ele mesmo ia pedir para que ela não fizesse, assim como ele fez com Pedro. Mas ele está ali, olhando para sua mãe, sem perder o foco do seu pai.
continuou olhando para o seu Pai, que está no céu, para a missão que foi confiada a ele. Ele sabia que em 3 dias, bastaria para que aquele choro, aquela dor, aquele luto se transformasse em alegria, se transformasse em exaltação, em uma completa alegria pela sua ressurreição. Então ele sabia. Temos um filho que em todos os momentos honrou a sua mãe. Eu estou falando em todos os momentos. O 4º mandamento está muito evidente nesses textos. Até mesmo em seu momento mais terrível, ele a respeitou. Ele a amou. Ele cuidou dela. Cuidou de algumas coisas importantes na vida, como, sendo o filho mais velho de Maria, providenciou seu bem-estar, arrumando um lar para ela. Como nós cremos, e a Escritura em 2 momentos cita que Jesus tinha outros irmãos de pai e mãe, no caso só de mãe, né? Porque o pai dele está no céu, mas ele tinha irmãos como filhos de Maria. Mas o texto lá em 7,5 diz que acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então por não acreditar, eles não estavam ali, possivelmente, ou acompanhavam de muito distante. Então Jesus olha para João e dá a ele a incumbência de cuidar da sua mãe. Jesus arrumou para ela alguém que a consolasse, que pudesse ser consolada por ela. Ambos precisariam de se ajudar para que pudessem seguir a vida aqui neste mundo. E Jesus colocou ela numa casa. Temos João. Aprendemos com Jesus e com João que em Cristo nós somos tornados filhos de Deus e uma grande família de Deus aqui na terra. Todos os cristãos que estão aqui dentro, todos os cristãos que estão no mundo, todos os cristãos que já estão na glória, formam uma só família de Deus, que um dia estarão todos lá na presença do Pai, na sua morada eterna. Diz em Gálatas: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que grande família nós somos. Que privilégio de fazer parte dessa família. Que bênção poder estar com esta família. A família de Deus. Deus coloca pessoas especiais para cuidarmos delas e elas cuidarem da gente. É assim que Deus cuida do seu povo aqui neste mundo. Você, mãe, agora eu quero falar com você. Você já louvou a Deus pelo dom que você tem? Veja que através de você vidas vieram ao mundo. Você teve o privilégio de sentir no seu ventre uma vida se mexendo. O marido sente, coloca a mão na barriga, cuida, mas você, 24 horas por dia, 9 meses, você tem o privilégio de sentir essa criança o tempo todo dentro do seu ventre.
Você já louvou a Deus por isso? Assim como nós tivemos o direito de nascer. Nós tivemos o direito de nascer e viver. Nós estamos usufruindo de um direito que Deus nos deu de nascer, de viver. Temos que lutar para que todas as crianças usufruam desse direito. É hipocrisia nós usufruir desse direito e deixar que crianças sejam arrancadas do ventre sem ter esse direito. É engraçado que pessoas que usufruíram desse direito, que usufruem do direito de viver, estão lutando para que os outros não vivam e não tenham esse direito. Seja através de uma lei, homens que usam capa preta e se acham donos do mundo. É hipocrisia usufruir disso e não querer que o outro usufrua. Homens e leis que lutam para tirar o direito de crianças. Uma coisa é certa, essas pessoas não estão a serviço de Deus, mesmo que muitos peguem o microfone e digam: eu sou cristão. Como cristão? Se apoiam o aborto, se querem tirar o direito de uma mulher escolher, de deixar o seu filho vir ao mundo. A serviço de Deus não estão. Estão a serviço de Satanás. E estão praticando as obras infrutíferas das trevas. Cuidado quando você votar nessas próximas eleições. Você, mãe, sei que não é fácil a missão e a função de vocês. Todo homem que tiver um pouquinho de juízo sabe que a função e a missão de uma mulher de ser mãe não é fácil. Sei que em muitos momentos vocês vão vibrar, vocês vão se alegrar com os filhos de vocês, com cada vitória, com cada conquista. Sei que não é fácil, porque talvez o seu corpo vai mudar. Talvez problemas poderão vir em decorrência da sua gestação. Assim como você vai vibrar, mas tem momentos que você vai chorar. Você vai sofrer. O coração vai ficar apertado. Vai lamentar as situações dos filhos e o caminho que os filhos estão andando. E a gente sabe disso. Assim como uma Maria apenas acompanhou o sofrimento do seu filho e não pôde fazer nada. Ela apenas ficou aos pés da cruz, vendo seu filho, mas não podia fazer nada. Assim eu sei que, como mãe que você é, vai ter momentos que você não vai poder fazer nada pelo seu filho. E eu acho que muitos aqui dentro estão vivendo isso. E se ainda não viveram, mas vão viver. Você vai ver ele tomando decisões contra a sua vontade. Sabe aquele negócio de que enquanto são pequenininhos, estão em casa, você manda, você faz, ele vai e tal. Aproveita, isso vai acabar. Isso vai passar. Você sabe que tal decisão irá trazer sofrimento na vida dele. Mesmo assim,
você não consegue mudar. Você não vai conseguir mudar. Você vê o seu filho caminhando em direção ao muro, ele vai bater a cara no muro. E você não vai fazer nada. Não vai poder fazer nada. Então eu falo muitas vezes para os pais que o que nos resta fazer, uma das opções seria nós encostarmos no muro e esperar os nossos filhos baterem a cara. Para que quando eles bater a cara, nós estaremos aqui para amparar. Para que o estrago seja o menor possível. Você vai ver o seu filho chorando por situações que você já chorou. Você verá que, sem saber qual caminho ele vai tomar na vida, ele vai dizer: eu não sei o que fazer, estou perdido. Você vai ver ele sofrendo e não poderá fazer nada por ele. A única coisa que poderá fazer é estar diante da cruz dele. É estar diante da cruz dele, do seu sofrimento. Vai estar ali, talvez chorando, orando, talvez clamando ao Pai. Você vai querer arrancar a dor do seu filho, mas você não vai poder. A gente sabe disso. Não vai poder fazer nada. Mas vai poder orar por ele. Esta é a maneira que Deus permite que as nossas mães intercedam pelo seu filho, lutem pelo seu filho. Porque é o que vai te sobrar. É orar. É cair de joelhos. É derramar o coração perante aquele que governa os céus e a terra. Ore por ele. Assim você sabe, e ele sabe que ele não vai estar sozinho nas suas lutas, nas suas vitórias, nas suas derrotas, no seu sofrimento. Ore por ele. Deus continua ao lado das mães. Deus abençoa com filhos que estarão ao lado das mães em todos os momentos. Então, se você ainda tem a sua mãe ao seu lado, aproveite ela, curta ela, viva esse momento com ela. Um dia isso vai acabar. Um dia isso vai passar. Então aproveite a sua mãe. Viva com a sua mãe. Assim como Jesus cuidou da sua mãe antes da morte e ressurreição, mulher, mãe, Deus está cuidando de você. E essa grande família é a prova disso. Que Deus quer cuidar de você. Deus lhe dará força e sabedoria para conduzir vossos filhos pelo bom caminho, pelo caminho da verdade, da vida, que é Jesus. Maria vendo seu filho e ele vendo o sofrimento da sua mãe, os dois se ajudando de alguma forma. Mas ele continuou sofrendo, vertendo sangue, dizendo a ela: eu vou morrer. Mas eu vou morrer por você e pela humanidade. Eu sou o Salvador do mundo. E no terceiro dia, as tuas lágrimas se transformarão em choro de alegria. Hoje,
Jesus quer que você, mãe, olhe para Ele e creia nele. Creia em Jesus, mãe. Homens, apoiem a mulher que está ao seu lado, a mãe dos seus filhos. Escutem as suas dores. Escutem o seu sofrimento. Não sejam insensíveis, mas observem e cuidem delas. Creiamos nele e entreguemos a ele a nossa vida e família, e Deus lhe dará forças para seguirem juntos. E um dia, assim como Maria, João e as outras pessoas estavam diante da cruz de Cristo, um dia nós estaremos diante do trono celeste, junto com nosso Salvador, com o Espírito de poder e junto com o nosso Pai Celeste. Continue firme, não desista, não pare de lutar. Deus te ama e Deus te cuidará, hoje e sempre. Amém.